Matheus, comentando aqui alguns pontos que a gente tem observado no trabalho de Carille no pós-jogo de vitória 1-0 no Bragantino. Eu não pude assistir o jogo por motivos maiores, estava comemorando meu aniversário em pleno domingo de tarde, então eu vi alguns trechos só da partida, então eu vou jogar a bola para você. Você estava no Barradão, né? O que você viu do jogo? O que você tem observado aí de diferença, que já dá para ver nesses três jogos? Tô quase falando Thiago Carille ainda, mas estou me segurando. Fábio, Carille. O próprio Carille admitiu na coletiva, como a gente vai ver já já, que não é exatamente uma evolução o que está acontecendo, já que até agora o jogo do Inter foi aquele em que o Vitória foi mais consistente taticamente, mas tem coisas boas que aconteceram no domingo, afinal de contas a gente conseguiu vencer uma equipe do G4 em casa, sem tomar gols, novamente, né? Me diz aí um pouco, Matheus, defensivamente e ofensivamente, o que você tem visto desse Vitória de Fábio Carille, antes da gente comentar aqui alguns pontos importantes que ele trouxe na coletiva. Então, Rafa, como você falou, né? Domingo foi um adversário de G4, né? Que a gente já imaginava que ia ser o detentor da bola, né? Ia tomar as rédeas ali da partida, a gente já imaginava isso. É, e de fato foi o que aconteceu, né? O Vitória teve só 28% de posse de bola durante o jogo. É, mas de fato foi um jogo muito difícil, né? A gente teve poucas oportunidades de gol, apesar de ter algumas transições que se mostraram pra gente, a gente não soube aproveitar as oportunidades, né? E de fato o Bragantino teve muita chance de conseguir vencer a partida, sim. Né? Carilli até fala isso na entrevista dele, né? Não seria nada de absurdo o Bragantino vencer o jogo, não teria nada demais. O último lance do jogo, praticamente minha alma saiu do corpo e voltou depois naquela finalização de Pita que passou muito perto. É, mas como ele comentou também, e você já falou bem aí na coletiva, né? Ele foi sincero, gostei muito da entrevista dele, diferente das que a gente já era acostumado a ouvir, né, de Thiago Carpini. O cara bem sincero, bem tranquilo, bem verdadeiro, né, sem querer enganar as pessoas que estavam vendo a partida, de tentar mostrar um jogo que não existiu. Então ele de fato falou, não, graças a Deus que vencemos, não jogamos bem, mas vencemos, era o que a gente precisava para o momento, e de fato era. E como ele deixou, enfatizou também, né, não foi o melhor jogo, não tá Mas, existindo evolução. Né, ele falou que o melhor jogo foi o primeiro, o jogo do Inter. Acho que talvez até por conta do adversário estar na parte de baixo da tabela, né? Depois a gente pegou o Botafogo fora de casa, que já é mais de meio em cima da tabela, e o Bragantino idem. Talvez isso possa ter mostrado um jogo melhor contra o Inter por conta do adversário estar um pouco mais na parte de baixo da tabela. inclusive, vamos exibir, Matheus, esse trecho em que ele comenta a sequência de três jogos do Vitória, porque de fato há uma semelhança com o Carpini no sentido de que ele manda a real, só que ele manda a real de um jeito com qualidade, falando um pouco mais ali de campo e bola. Às vezes os treinadores têm um pouco de medo, receio de entregar muito o esquema, a forma de jogar, os detalhes do modo de jogar para o adversário, e o cara ele parece que não tem muito isso. Eu gostei, achei curioso de fato que a pergunta do repórter sugeria que tinha alguma coisa melhorando em processo de evolução, e que ele falou: olha, não foi exatamente um evolução, porque o melhor jogo foi o primeiro. Vamos ouvir, Matheus? Ó, o primeiro jogo contra o Inter, talvez foi o nosso melhor jogo dos três que eu fiz, e a gente não conseguiu nenhum empate. Talvez até poderemos ter a vitória. Dos três jogos que eu fiz, o melhor foi contra o Inter. O Botafogo a gente sofreu muito com o volume do adversário, muitas alternativas, muito bem desenhado, principalmente por dentro, a gente sofreu bastante, mas lutamos nos três jogos. E hoje, mesmo o Red Bull, a gente tem que ser aqui muito verdadeiro, mesmo o Red Bull sendo melhor, criando mais oportunidades, nós somos premiados com a vitória. Então, acredito muito que essa vitória vai mudar o astral. Não que o astral estivesse ruim, mas a questão da confiança, né, do acreditar. E 7 jogos sem fazer um gol, a gente sabe o quanto que é ruim, o gol começa a ficar pequeno. Com certeza com o trabalho de finalização que a gente vai fazer, passando confiança para eles aí. Mas a gente tem muito que melhorar. Curioso, Matheus.
por um lado, é bom o Vitória encontrar soluções num jogo em que é a terceira partida de um trabalho que o próprio treinador admite que não está taticamente evoluindo. Claro, é muito bom você encontrar soluções em jogos em que o seu próprio treinador admite que o adversário foi superior. Afinal de contas, na situação que a gente está, tem que encontrar 3 pontos. 3 pontos é o que pode fazer a diferença entre o 16º e o 17º, a gente sabe disso. Então essa é a parte boa. Agora a parte que é delicada, que é complicada, é realmente a gente se dar conta, Matheus, como o próprio Carille tá admitindo aí, de que, bom, o tempo que tinha para treinar foi essa pausa, o Vitória decidiu manter Carpini e fazer a mudança de técnico depois da pausa, então vai ser agora na base da conversa, na base de vídeo, e a gente sabe muito bem que quando é assim, o trabalho vai andando desse jeito. São 3, 4 jogos em que você espera evolução e às vezes a lógica é a contrária. Isso é muito preocupante num time que taticamente, tecnicamente precisa evoluir muito, que ainda dá para cravar, ainda é uma das piores 4 equipes da Série A, nesse momento o Vitória. Então precisa evoluir. Né? Não vai continuar ganhando, sendo inferior ao adversário, até o fim da Série A. Então isso realmente é muito preocupante. Dito isso, que bom que vieram os 3 pontos, que bom que a cabeçada não entrou, que o chute no final do jogo não entrou. Enfim, sinceridade é sempre bom, né? Que bom também ver que o próprio Carille tem uma noção de que alguma coisa vai ter que ser feita para encontrar um ajuste sem tempo para treinar, Matheus. É isso mesmo, né? A chegada dele já foi numa sexta, na quinta ou na sexta, já teve jogo no sábado contra o Inter. Como ele falou, não teve tempo de treinar. A gente olhar pelo lado bom, o Vitória só tem o brasileiro, em algum momento vai ter algumas semanas abertas e isso vai ser importante sim, né? A gente vai ter jogos aí de Copa do Brasil, de Libertadores, né? Outras competições aí que os clubes da Série A estão participando. Então isso vai ser benéfico para o Vitória, só estar com a Série A, né? De ter semanas abertas aí para treinamento. E foi o que ele falou. O importante é que vieram os 3 pontos para retomar confiança, né? A gente já estava alguns jogos sem marcar um gol, né? Eu consegui já enxergar alguma evolução na parte defensiva, né? Que é até o forte de Carille, a gente já esperava de fato isso, né? Já são, acho que 3 ou 4 jogos sem sofrer gol, né? Eu acho que foi do Inter, né? Na verdade, o Inter a gente sofreu um gol. Então, acho que vai ser importante só a gente ter o brasileiro para finalização aí de temporada por ter essas semanas abertas aí. Parabéns pelo resultado, mas eu tenho uma curiosidade, o Vitória hoje teve 35% de posse de bola em casa. Foi circunstancial por conta da qualidade do adversário ou, de repente, uma orientação mesmo de jogar de maneira um pouco mais reativa? Não, na sua pergunta veio algumas imagens do jogo. A gente entregou muito a bola para o adversário, né? Entregamos demais. Algumas bolas ali que era para respirar e a gente esticou, já tentando a bola longa e tinha jogada curta para ficar com a bola, para mudar o lado. No segundo tempo, algumas transições ali, o nosso passe foi meio forçado e acabou ficando muito com o adversário. Né? Então, a partir do momento que vier essa confiança, a gente controlar mais a bola no nosso pé, ainda mais aqui no Barradão, que a gente sabe do calor, as equipes vão vir aqui e vão sofrer, girar um pouquinho, jogar para trás, fazer o zagueiro buscar lateral, a gente ter uma movimentação por dentro, a bola chegar mais nos nossos meias, fazer nossos meias jogarem mais, com certeza essa porcentagem vai aumentar, a gente vai aumentar a oportunidade de finalizar e vamos sofrer menos. Essa frase é fundamental, essa resposta de Carille, Matheus, e é o que eu mais queria discutir nesse vídeo aqui, que é o seguinte: as análises, a gente costuma segmentar muito o ataque e a defesa, né? Bom, tal treinador é mais ofensivo, o outro costuma arrumar mais as defesas, então a gente viu muito nos comentários um pouco uma sensação de que, bom, o Carille não foi ainda esse cara que melhorou muito a defesa do Vitória, porque a gente sofreu muito contra o Botafogo e a gente sofreu muito contra o Bragantino. Tudo bem. Só que o ponto que eu queria trazer aqui, e que o Carille já vem destacando desde a primeira resposta dele, é que é o seguinte: é um pouco aquele ditado popular, tem alguma dose de verdade, quando você diz que a melhor defesa é o ataque. O que você quer dizer com isso, Matheus? O Vitória é um time que tem uma dificuldade gigantesca de fazer o adversário correr atrás dele. É impressionante assim, a incapacidade do Vitória manter a posse de bola,
para além simplesmente de tocar de lado, manter a posse de bola, ocupando o campo do adversário, fazer o adversário se desgastar e assim fazer com que a posse de bola em campo adversário do seu oponente seja sempre menor. O que acontece? Quando você é incapaz de manter essa posse de bola, naturalmente você vai sofrer mais, mesmo com treinadores que ajustam o seu momento defensivo. Então, em poucas palavras aqui, qual que é a minha opinião? Para mim, claramente, desde o primeiro jogo contra o Inter, o Vitória defensivamente de Fábio Carille se tornou mais ajustado, é um time que consegue girar um pouco melhor para o lado da bola, consegue proteger um pouco melhor a sua linha defensiva, ainda que esteja tomando muitos cruzamentos, é verdade. Tem aquele famoso movimento do Carille, que é um treinador que é conhecido por fechar muito ali o centro do campo, os jogadores ficam ali mais próximos no centro, aquele funil ali. Isso é muito importante para você evitar chutes de longa distância, para você fazer com que o time fique mais próximo na zona onde os adversários costumam ocupar ali com as entrelinhas. Então, eu vejo sim o Vitória melhor, mais consistente defensivamente, e talvez isso não esteja aparecendo tanto, Matheus, porque a gente ainda dá muita bola para o adversário, porque a gente não faz o adversário sofrer. Então, se a gente não for competente nisso que o Carille falou, que é de posse de bola ofensiva, de ser um pouco mais inteligente quando tem a bola, de não rifar, certamente, Matheus, a gente vai ficar mais visível que a nossa defesa melhorou. Não adianta a gente treinar o sistema defensivo e fazer com que 70 minutos do jogo, 60, 70, Matheus, seja o adversário que está em cima da gente. Aí não vai ter treinamento defensivo que dê certo. Concorda comigo? Uma hora a defesa não vai suportar, né? Como ele falou aí, a gente Exato. entregou muito a bola para o adversário e na pergunta o repórter falou 35% de posse de bola, mas não foi 28%, foi menos, 28% de posse de bola. E como eu falei até no meu comentário inicial, que a gente teve muita chance em transição, só que por incompetência, por falta de qualidade, a gente não conseguiu dar andamento às jogadas. Que poderia surgir mais um gol, poderia respirar um pouco mais com a bola mais na frente, com a bola no pé, como ele falou. E vai acabar acontecendo a defesa vai fazer a sua parte de recuperar a bola, dar a bola para o meio campista ali, para o volante, para sair para o jogo, para chegar até os meias, né? Como ele falou que os nossos meias precisam jogar mais, e eu concordo. Talvez a má fase de Mateuzinho existe sim, uma má fase, mas talvez também seja por conta de que nossos meias jogam um pouco, sim, isso é verdade, né? E como a bola bate e volta muito rápido, uma hora a defesa não vai suportar, né? Aquele velho ditado de água mole, pedra dura, tudo bate até que fura, e é real, sim. Exatamente. Eu concordo que sim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, só para fechar, a gente tem que tomar cuidado com essa forma de analisar o jogo, de falar, esse treinador ele é mais defensivo, ele é bom em defesa, ou tem um equilíbrio. O jogo de futebol ele não se divide. Um momento influencia o outro. Então não adianta você trazer o Carille, que é sim um treinador que monta sistemas defensivos um pouco mais eficientes. Não adianta você trazer um Carille se o momento ofensivo do Vitória não ficar mais inteligente e não ficar mais coordenado. Ou seja, que sabe o que fazer quando recupera a bola e não rifa de qualquer jeito para o adversário e faz com que um minuto depois o adversário esteja novamente no seu campo. Aí, meu amigo, você pode trazer o melhor, pode trazer o Simeone para fechar a defesa do Vitória, que não vai dar certo. Boa noite, Carille. Gustavo Nascimento do Varela Net. Você escalou hoje o Fábio como titular, sendo que nos 2 primeiros jogos ele não tinha nem jogado. E a mudança dele aos 20 minutos de jogo impactou o time. Eu acho que eu queria que você explicasse a opção por escalar ele como titular e a mudança por Eric, que é um cara de mais bola no pé. E é isso, eu queria que você explicasse a escalação e a mudança. Do elenco, e é por isso que eu preciso trabalhar mais para passar essa confiança para eles, do elenco, os únicos que jogam pelo lado direito na sua história é Fabrício e Eric. Felipe é lado esquerdo, Oswaldo é lado esquerdo a sua vida toda, Braga, Léo Pereira, estou esquecendo de alguém? São esses, né? Todos são, historicamente, pelo lado esquerdo. Né? Quando vai para o lado direito, fica um pouco torto, a gente costuma dizer assim, a não ser que com trabalho, com treino, com explicação, para que eles possam desenvolver. Para buscar mesmo essa bola esticada, essa foi a ideia de iniciar com o Fabrício, um atleta que eu estou conhecendo agora, né, jogou muito tempo fora do país, na Espanha, se eu não me engano,
E é esse jogador de velocidade, de intensidade. Tem sofrido na carreira com contusões, né? Inúmeras contusões já na carreira, apesar de ser jovem, mas é uma característica importante para nós. E o Eric é esse jogador de bola no pé, de vir para dentro, de ser mais um meia, de prender a bola. Essa foi a ideia. Né? Uma que era ele, a substituição direta, da gente controlar mais a bola. Infelizmente não conseguimos, mas eu sei, é um jogador que chegou onde chegou porque tem qualidade. Aí, alguns pontos, Matheus, eu acho importante a gente retificar aqui. Bom, Oswaldo jogou a Série B pelo lado direito, tá? É um jogador que utiliza bem a perna esquerda, fez uma boa Série B pelo lado direito, então não dá para dizer que o Oswaldo só joga pelo lado esquerdo. E o Lucas Braga ainda é uma incógnita para mim desse ponto de vista do lado, porque pelo lado esquerdo, é uma coisa que fica muito evidente para mim é que é um atleta que hoje em dia ele é incapaz de usar a perna esquerda para questões funcionais do jogo, assim. Domínio, passe curto. É um atleta que não utiliza a perna esquerda para nada, Matheus. Eu não entendo o que aconteceu com o Lucas Braga, e não era assim. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o pé esquerdo dele, alguma coisa na carreira que afetou a musculação, porque mudou, ele não usa mais a perna esquerda. Então ele fica altamente previsível jogando pelo lado esquerdo. Não que pelo lado direito seja muito diferente, mas eu lembraria aqui que com o próprio Carpini, ele entrou em alguns bons segundos tempos pelo lado direito, inclusive no Maracanã, quando eu estava lá contra o Fluminense, que ele fez aquela grande jogada ali do empate do Vitória, foi pelo lado direito do Lucas Braga. Então, eu pensaria também um pouco melhor essa questão do Lucas Braga pelo lado esquerdo. Eu acho que a gente tem sim alternativas aí para usar os pontas pelo lado direito. E ainda no assunto ponta, Matheus, essa é uma questão bem delicada, né? Porque um dos aspectos que mais me preocupam na escalação dos nossos pontas, e não sei se você concorda, é o fator Barradão, que a gente já comentava no final do trabalho de Carpini, como que era fundamental ele pensar em não escalar os atletas que iam ser perseguidos pela torcida. Então foi muito importante o Vitória fazer o gol no começo de jogo contra o Bragantino, Matheus, para evitar vaias a Lucas Braga, para evitar justamente a torcida pesando, porque os pontas do Vitória acabam tendo uma responsabilidade muito grande, especialmente quando o Mateuzinho não está bem, e a torcida é meio que ama e odeia, né? Odeia o Lucas Braga, gosta muito do Fabri, não gosta muito do Eric, não tem gostado muito do Eric. Então os ânimos aí ficam um pouco à flor da pele no assunto pontas, e eu acho que o Carille vai ter que prestar muita atenção nisso na escalação, na hora de escalar os atletas, porque o Vitória não vai sair ganhando todo jogo. Né? E aí o fator do Barradão tem pesado, esse é o fator emocional. Eu acho que o Carille vai ter que olhar um pouco mais para isso, na minha opinião. Isso que você comentou, de fato, é verdade, a gente já tinha comentado isso com o Carpini, como você falou, quando colocou o Janderson naquele jogo, né? A gente teve um vídeo nosso com o Falcão que a gente comentou isso. E o que me deixou bem triste no jogo de domingo, na escalação também já vaiaram o Lucas Braga. Não foi o estádio inteiro, mas algumas vaias já existiram para Lucas Braga antes do início da partida. Né? Então, de fato, tem que tomar um cuidado com isso, mas aí a gente tem acho que tem dois pontos que a gente precisa observar também. O primeiro, que em outras coletivas, eu não lembro se foi contra o Inter ou contra o Botafogo, o Carille já falou que Lucas Braga é um dos que ele conhece e é de confiança dele, né? Não falou com essas palavras, mas nas entrelinhas ele passa isso, que é um cara de confiança para ele. E outra que são as opções que a gente não tem, né? Ele listou todos aí, né? Os beiradas. Eric, Fabrício, Oswaldo, Léo Pereira, Lucas Braga e Felipe Cardoso. São os nossos beiradas. Então, de fato, ele não tem muita opção. Né? Oswaldo a gente já pode contestar questão de idade, já vê que a gente não consegue mais ajudar tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Né? Pelo lado direito, como ele falou, tem somente Eric e Fabrício, que se lesionou no jogo contra o Bragantino, já é uma opção a menos. Então eu vejo por esse lado também. Tem que tomar o cuidado sim, né, para não desgastar, como você falou. E o gol no início, de fato, ajudou a gente no decorrer da partida. Mas também eu enxergo que ele tem pouca opção para colocar para o jogo também. Perfeito, Matheus. Então é isso, o que fica para frente de saldo até aqui.
Atenção a esse aspecto emocional dos pontas, porque a torcida gosta de perseguir alguns desses atletas. Observar um pouco melhor o lado que cada um joga, como a gente pontuou. Atenção à fase ofensiva do jogo, porque para melhorar a defesa precisa melhorar o jeito que você joga quando tem a bola, ser mais inteligente, preservar um pouco mais a posse de bola, fazer os adversários correrem atrás da gente e não só ao contrário. Então é um pouco isso que a gente tratou aqui de resumir um pouco do que tem sido o Carille, que na minha opinião é um trabalho que defensivamente está melhorando e precisa ficar mais explícito a partir do momento em que o Vitória sofrer menos. É muito bom ver uma coletiva como essa, com o Carille sendo honesto, sendo humilde, falando no olho e ao mesmo tempo admitindo que certas evoluções não estão acontecendo de forma muito lineares, o que também é preocupante, Matheus, e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos vídeos e lives aqui do Visão Colossal. Peço já para vocês deixarem o joinha, se inscrever, quem ainda não se inscreveu, e continuem acompanhando a gente. Vamos conseguir sair dessa com o apoio de vocês e, com certeza, com o crescimento, a evolução do trabalho de Fábio Carille junto com a torcida lotando o Barradão. É vitória, é vida!